meu nome é Mirelle, sou de Química 2 e hoje nós vamos falar sobre o tetraedro regular. Ele é um sólido e primeiramente nós vamos definir o que ele é. Bom, primeiramente nós devemos saber que o tetraedro é um poliedro, que na verdade podemos definir como uma pirâmide de base triangular, com 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. Ele possui alta simetria tetraédrica e propriedades geométricas como a área total e o volume, e ele também é o único platônico com 4 faces. O tetraedro está presente em muitas áreas, e uma delas é na química, como por exemplo nós vemos na geometria molecular, onde nós temos a presença de estruturas de muitas moléculas, como no metano, e a gente vai ver uma imagem a seguir. Olá, eu me chamo Luna, sou de Química 2 e vou responder uma questão sobre tetraedro. A questão diz: um tetraedro regular, cujas arestas medem 9 cm de comprimento, tem vértices A, B, C e D, um plano paralelo ao plano que contém a face BCD, encontra as arestas AB, AC e AD, respectivamente, aos pontos R e ST. A letra A nos diz: calcule a altura do tetraedro ABCD. Bom, aqui a gente tem a figura do tetraedro, que é uma figura da geometria espacial que contém 4 faces. A base é um triângulo. Esse triângulo ele tem sua altura marcada, vai até um ponto M, que é o ponto médio desse lado aqui, ou seja, a metade desse segmento, e do ponto A até aqui, que a gente chamou de X, mede a altura do tetraedro. Aqui temos os triângulos separadamente. Como que eu vou calcular essa altura? Para isso é necessário observar a imagem. Nessa imagem aqui eu tenho esse triângulo aqui separado. Esse lado mede X, aqui tem um ângulo de 90 graus, então logo eu sei que é um triângulo retângulo. E o ponto M que eu falei, o ponto B, esse ângulo mede 60 e essa aresta aqui mede 9, como a própria questão já viu. Agora, para calcular, eu vou usar as informações desse triângulo que eu falei, que é o triângulo CMB. Para calcular, eu uso o seno de 60, que ele está aqui, 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E como eu estou usando o seno, eu também vou aplicar o seno ao triângulo. Ou seja, vou pegar o cateto oposto, que é o X, sobre a hipotenusa, que é 9. Então, vou multiplicar o meio pelos extremos, vou obter que X é igual a 9 raiz de 3 dividido por 3. Isso simplificando fica 3 raiz de 3. Agora, para calcular a altura, eu tenho que observar outro triângulo, que é a metade desse. Esse outro triângulo aqui, ele tem um segmento que é da própria altura do tetraedro, que é indicado por H, e tem um segmento da aresta que mede 9, e aqui essa base mede 2/3 de X. Isso tem a ver com o baricentro do tetraedro. Para calcular a altura, eu vou utilizar a fórmula do teorema de Pitágoras. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, eu tenho que h ao quadrado é igual a 9 ao quadrado, que é a minha hipotenusa, menos 3 raiz de 3 ao quadrado. 3 raiz de 3 é o x que eu encontrei. Agora, calculando a altura, 9 ao quadrado, 81, 3 raiz de 3 ao quadrado dá 27, 81 menos 27 dá 54, e calculando a raiz de 54, eu tenho como resultado 3 raiz de 6, que é o valor da altura desse tetraedro. Oi, meu povo, eu sou Tayla, aluna de Química 2, vou dar continuidade a uma questão que a minha colega já iniciou. O meu item diz o seguinte: mostre que o sólido ARST também é um tetraedro regular. Vindo para a figura, a gente pode identificar um tetraedro regular ABCD, que possui um tetraedro menor nele, que seria ARTS, que é o que o item pede para provarmos que é um tetraedro regular. Bom, observando a figura, a gente identifica que
DC é paralelo a esse plano maior, ou seja, esse plano da base do tetraedro é paralelo a esse plano alto. Visto isso, DC é obrigatoriamente paralelo a RS, assim como DC é paralelo a TS. Ou seja, a gente agora, de acordo com o teorema de Thales, vamos identificar segmentos para esse tetraedro menor. Ou seja, se de acordo com a questão as arestas medem 9 centímetros, ou seja, AC mede 9 centímetros, AS mede K e SC mede 9 menos K. Isso é apropriado para todas as outras arestas. Ou seja, AT também vale K, visto que esse plano é paralelo a esse, e AR é o mesmo valor, K, e RS também. Logo, AST é regular. Bom, passando para o próximo item, o item seguinte diz: se o plano que contém os pontos R e ST dista 2 centímetros do plano da face BCD, calcule o comprimento das arestas do tetraedro ARST. Bom, aqui a gente possui a razão entre a altura do tetraedro pequeno e a altura do tetraedro grande. Como o item nos diz, a altura do tetraedro pequeno equivale a 2 centímetros. E voltando ao item A, temos que o tetraedro grande, a altura dele, equivale a 3 raiz de 6. Essa razão entre as alturas é a mesma coisa que a razão entre as arestas, ou seja, K sobre 9, a razão das arestas. Fazendo a regra de 3 básica, temos que K vezes 3 raiz de 6 é igual a 2 vezes 9. Simplificando aqui, 2 vezes 3 com esse 3, temos que K é igual a 2 vezes 3. Aqui seria K igual a 6 sobre raiz de 6, portanto, 6 raiz de 6 sobre 6. Logo, simplificando aqui, vai esse com esse, K é igual a raiz de 6 centímetros. Então, professor, sou o Paulo Murilo de Química 2. Eu vou resolver essa questão aqui para o senhor. Vem comigo, professor, segura na minha mão. Ó, a questão vai ser: calcular a total altura e volume de um tetraedro regular de 36 centímetros. E para calcular a área, a altura e o volume de um tetraedro, professor, a gente vai utilizar essa fórmula para a área total, essa para a altura e essa para o volume. Primeira fórmula, professor, vamos utilizar esses quatro para representar as 4 faces do tetraedro. Ou seja, professor, a gente só vai vir aqui, vamos fazer assim, aqui ó, chime, que é um tom. Vamos simplificar para ficar só essa fórmula para ser mais fácil de calcular. A altura, professor, vamos utilizar a raiz de 6 sobre 3 e o volume do tetraedro vamos só utilizar a cúbico raiz de 2 sobre 12. Então, professor, para nós calcular, é só basta substituir, professor, basicamente. A questão é fácil, só basta substituir. Desse, vocês vão pegar SA quadrado, vamos só substituir pelo 36, vai ficar 36, 16 ao quadrado, raiz de 3 vai dar 1293 raiz de 3. E para a altura do tetraedro, vamos basicamente a mesma coisa, professor. Vamos só substituir os 36 centímetros pelo ar que está lá na fórmula. Vai ser 36 raiz de 6 dividido sobre 3, que vai dar 12 raiz de 6. E o volume, basicamente a mesma coisa, professor. Segura na minha mão, ó. 36, vamos só substituir. Vai ficar 36 cúbicos, raiz de 2 dividido por 12, que vai dar 46.656 raiz de 2 dividido por 12. Que vamos fazer essa divisão, que vamos achar esse resultado, que vai dar 3.888 raiz de 2. É isso, professor. Deus abençoe. Aqui, ó. A questão é da FUVEST do ano de 2013 e ela tem a seguinte frase como enunciado: em um tetraedro regular de lado A distância entre os pontos médios de duas arestas não adjacentes é igual a. Eu vou estar fazendo a demonstração da figura para vocês.
Até porque, para a gente conseguir resolver a questão, a gente tem que visualizar a figura primeiro. Bom, aqui a gente tem o tetraedro. E a questão pede a distância entre os pontos médios de duas arestas não adjacentes. As nossas duas arestas não adjacentes é esta aqui e esta aqui. Até porque as outras três, elas são adjacentes. Então, a gente tem que conseguir visualizar. A gente vai botar aqui o ponto médio dessa nossa aresta e o ponto médio desta aqui. Esse daqui, esse ponto médio, a gente vai chamar de M. E esse aqui de N. E a gente agora vai ligar os dois. E esse daqui é a distância que a gente tem que descobrir entre nossas duas arestas não adjacentes. Eu vou puxar aqui agora um segmento de reta. E esse segmento de reta é o nosso apótimo, ou seja, ele é o apótimo da nossa pirâmide. Para conseguirmos visualizarmos melhor, aqui a gente tem o sólido. E aqui é a nossa aresta, aqui é a nossa outra aresta não adjacente, e aqui é o nosso ponto médio, e aqui é o nosso ponto médio. E essa daqui, essa linha aqui, é a distância entre as nossas duas arestas que a gente tem que descobrir. Como a Ana disse anteriormente, esse segmento de reta se trata da apótema da nossa pirâmide. Mas se repararmos bem, ela também se trata da altura de um triângulo equilátero, que se trata de R raiz de 3 elevado a 2. Quando olhamos o enunciado, vemos que o lado mexe A. Então, nós já descobrimos a medida desse segmento, que é A raiz de 3 sobre 2. Aqui vemos um triângulo equilátero. Então, essa medida é a hipotenusa, vendo que aqui tem uma ângulo de referência. Para descobrirmos essa parte do parâmetro, verificamos e lembramos que essa medida vale A novamente igual a essa. Se esse aqui é o ponto médio, nós pegaremos A sobre 2. Essa é a medida desse pequeno segmento. E isso é o segmento que queremos descobrir. Então, vamos chamar ele de X. Agora faremos um teorema de Pitágoras normal, que é igual a nossa hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos catetos ao quadrado. X ao quadrado mais A2 quadrado. Aqui vai ficar igual a ao quadrado. Aqui também tem 2, então aqui eliminamos a raiz, fica 3. Aqui 4. Aqui vai ser igual a x elevado a 2 mais a elevado a 2 sobre 4. Aqui, repetindo, vai ficar igual a, vamos fazer assim, 3 a elevado a 2 sobre 4. Passaremos essa daqui para esse lado, com o sinal invertido, para isolar a nossa incógnita. Vai ficar menos a elevado a 2 sobre 4 igual a x sobre 2. Aqui vai ficar 2 a elevado a 4 é igual a x sobre 2. A gente vai passar esse expoente como forma de raiz e vai ficar igual. Então, concluímos o exercício sabendo que se trata da letra D a nossa resposta. Olá, eu me chamo Jennifer, eu sou aluna da turma de Química 2 e hoje eu vim trazer uma questão sobre tetraedro regular. Na minha questão, o enunciado diz que
Uma pirâmide com exatamente 6 arestas congruentes é denominada tetraedro regular, ilustrado a seguir, de vértices A, B, C e D, que cada um mede 6 centímetros e que o ponto médio da aresta B e C é M. O enunciado ele dá as alternativas de A a D e ele quer encontrar o cosseno do ângulo AMD. Na nossa figura ilustrada, nós temos o tetraedro regular em que cada aresta mede 6 centímetros. Dentro desse tetraedro, nós temos traçado aqui com pontilhados vermelhos outro triângulo, que seria um triângulo equilátero. E a questão, ela pede o cosseno do ângulo AMD, que é o ângulo do triângulo equilátero aqui, que está escrito com pontilhados vermelhos. E para encontrar o cosseno deste triângulo, nós separamos um do outro e reescrevemos aqui o triângulo que antes estava escrito aqui com pontilhados vermelhos. Neste triângulo, nós sabemos que este lado mede 6 centímetros, mas para poder encontrar o cosseno do ângulo AMD, nós precisamos encontrar o valor destes outros dois lados. E de que forma faremos isso? Voltando para a figura anterior, nós sabemos que, nós podemos concluir que as linhas traçadas de vermelho, elas são a altura dos outros triângulos equiláteros. E nós também sabemos que, para encontrar a altura de um triângulo equilátero, nós podemos usar a seguinte fórmula, que é a altura do triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2. E com essa fórmula, nós substituímos. Nós temos o valor do lado, que é 6 centímetros. Então, nós vemos aqui. A altura do triângulo equilátero é igual a 6 raiz de 3 sobre 2, que 6 dividido por 2 fica 3, conservamos a raiz de 3 e fica 3 raiz de 3. Então, nós concluímos que estes dois lados medem 3 raiz de 3. Seguidamente, nós iremos encontrar o valor do cosseno do ângulo AMD, que é o que a questão realmente pede. E para encontrar o valor do cosseno, nós vamos utilizar a fórmula da lei dos cossenos. Após termos encontrado o valor dos lados do triângulo equilátero, que mediam 3 raiz de 3, agora nós vamos encontrar a resposta que a questão pede, que é o cosseno do ângulo AMD. E para realizarmos isto, nós vamos utilizar a fórmula da lei dos cossenos, que diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de alfa. O valor de A nós já temos, pois o valor de A é o valor do ângulo oposto à hipotenusa, que nós sabemos que é 6. Então, nós colocamos aqui 6 ao quadrado. O quadrado vem da fórmula. Nós sabemos que os lados B e C medem 3 raiz de 3. Então, nós seguimos 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, colocamos entre parênteses e conservamos o expoente, que é 2. Nós seguimos com a fórmula menos 2 e voltamos para o lado B e C. E seguimos com 3 raiz de 3. Então, vamos para menos 2 vezes 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3 vezes cosseno de alfa. Nós sabemos que 6 ao quadrado é igual a 36. Então, agora vamos desenvolver o cálculo. Nós sabemos que 6 ao quadrado é igual a 9. Porém, nós também vamos extrair as raízes. Que a raiz some e 9 vezes 3 é igual a 27. Menos 2 vezes 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3 vezes cosseno de alfa, nós encontramos o 54 vezes cosseno de alfa. Agora, para prosseguirmos na nossa equação, nós vamos passar o menos 54 vezes cosseno de alfa para o próximo membro da equação. E o menos 54
54, ele passa e vai para mais 54. Então, nós ficamos com 54 cosseno de alfa. E seguindo, 27 mais 27, nós temos 54. Menos 36, 18. Então, nós temos que cosseno de alfa é igual a 18 sobre 54. Que simplificando, nós encontramos o valor de cosseno é igual a 1 sobre 3.